nome é Carol Monteiro, eu sou artista, professora, performer. Atualmente eu estou no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFOP, mas a minha formação acadêmica se deu na UFMG, em duas graduações, na licenciatura e no bacharel. A pesquisa que eu vou falar aqui um pouco hoje, que é sobre uma análise dos registros de performance com dramaturgia polifônica, nasce de um desejo que já vem desde a graduação. Eu estudei dramaturgia no meu TCC em bacharel, principalmente dramaturgia a partir de imagens, textos e objetos, e na licenciatura eu estudei a construção de uma dramaturgia coletiva com os meus alunos a partir de um roteiro de ação, então pensando numa dramaturgia que não fosse exatamente um texto dramático. Além disso, durante a graduação, eu tive experiência fazendo performances coletivas na rua, com o coletivo Contraponto, com outros grupos e disciplinas dentro da universidade e também realizando performances solos nas ruas de Belo Horizonte. Então, a pesquisa nasce desses dois eixos, da pesquisa acadêmica em dramaturgia e da pesquisa acadêmica e prática em performance urbana, principalmente. Então, eu comecei a pensar sobre essa dramaturgia que vai para além do texto. Porque mesmo nos teatros gregos, que a gente tem o registro das dramaturgias dos textos dramáticos, né, dentro da construção aristotélica, mas eles não se restringiam aos textos. A Lígia Tourinho, na tese de doutoramento dela, comenta isso, o quanto que os textos vieram depois da construção cênica. Em vários momentos das artes cênicas, a gente vê o teatro como uma mistura de linguagens, misturando a dança, a música, a construção visual. Então, apenas nos últimos tempos que a gente foi ver, principalmente com o drama moderno, essa construção do texto dramático como base para uma encenação. E aí eu me questiono como que a gente pode pensar essa escrita da dramaturgia a partir de outros elementos cênicos. O Barba ele vai dizer dessa dramaturgia como tessitura de ações, como essas ações entrelaçadas nos diversos elementos cênicos. Continuando com esse pensamento, a Nina Caetano vai trazer na tese de doutoramento dela de 2011 o conceito de dramaturgia polifônica, que é exatamente essa conexão, essa costura de todos os elementos cênicos, da luz, do corpo, do figurino, do cenário, da voz, do texto também, mas o texto num lugar não central, que é uma coisa que o teatro pós-dramático vai fazer muito, né? Vai tirar o texto da centralidade da cena e vai colocar ele em igualdade com os outros elementos da cena. Pensando a partir disso, eu me questiono como que as performances que possuem essa dramaturgia polifônica, elas estão sendo registradas, se não além do texto. Então, eu me pergunto muito como que nós, no século XXI, principalmente nos últimos 20 anos, estamos fazendo isso. E aí a proposta da pesquisa é realizar estudos de caso, escolhendo performances feitas por mulheres brasileiras na região sudeste, dos anos 2000 para cá, para analisar e ver como que elas estão construindo esses arquivos. Como esses arquivos são feitos previamente? Eles são usados na performance? Eles são arquivados, guardados ou são levados a público? Por quem esses registros são feitos? Através de quais mídias? Porque se hoje em dia a gente tem tantas possibilidades como o vídeo, o áudio, as mídias tecnológicas estão tão avançadas, nós temos feito uso dessas outras formas de arquivamento para além do texto? O texto também, mas para além dele. E aí eu penso muito nessa questão, principalmente da performance arte. A princípio, o projeto propõe estudar a performance arte, que vai ser um movimento que vai se consolidar principalmente no início do século XX, a partir das vanguardas artísticas europeias, principalmente do dadaísmo, e vai, a partir dos anos 60, Europa e Estados Unidos, junto com o happening, a body art, vai se consolidar como movimento artístico, como mistura das linguagens, como hibridização das artes. Então, esse movimento que trabalha muito com o jogo, com o risco e que vai trabalhar muito com a questão relacional da cena, né?
a relação entre o artista e o público. Como que a gente pode, de alguma forma, registrar isso? E a partir desses estudos de caso, a gente vai conseguir entender como que estamos construindo a memória da performance atualmente, na cena contemporânea. Porque nós temos registros, por exemplo, de performance dos anos 60, dos anos 70 em diante, que vão consolidar os estudos acadêmicos. Nós, da academia, precisamos de registros, de documentos, para que a gente possa falar dessa cena que é viva, que é efêmera, que se desfaz, né, no tempo e espaço, que não volta a acontecer. Então, como que nós podemos estudar essa cena e pensar essa cena academicamente? E como que esses registros, tanto dos anos 60 como exemplos, quanto principalmente cena contemporânea, como esses registros têm influenciado nas criações dos artistas? Porque atualmente a gente vive num mundo em que a gente tem uma avidez por esse arquivamento. Por exemplo, se o registro não existe, principalmente na internet, ainda mais agora na pandemia, a gente tem a sensação de que o artista, a obra não existe, né? Então, pensar muito nessa construção de uma performance que nasce de uma relação presente enquanto movimento histórico e que de alguma forma precisa ser criada uma memória. Bem, a partir dessa proposta, que é o meu projeto de pesquisa, a gente começou um diálogo com orientação com a Nina Caetano e começamos a repensar algumas coisas do projeto. Por exemplo, seria mesmo a ideia de dramaturgia que vem do campo teatral a melhor forma da gente olhar para essas performances urbanas, sendo que a performance como movimento artístico tem uma origem diferente do teatro? E uma outra questão é expandir esse conceito de performance, tanto olhar pelo lado do performativo, como a Josette Farrell fala, ou a Erica Fischer-Litt, que vai trazer a estética do performativo, e pensar também em abranger, em vez de trabalhar só a arte da performance, trabalhar também com os estudos culturais. Então, abranger para as performances culturais, para os estudos da performance, que aí já vai cair num campo de mistura entre teatro e antropologia, que é, por exemplo, uma coisa que o Richard Schechner e o Victor Tanner falam muito no trabalho deles, que é Conectado. Eles vão falar dessas performances não artísticas, na performance nos esportes, nas festas, no cotidiano, que pode ser tanto sagrado quanto secular, né, não religioso. Então, abranger isso para pensar principalmente a performance na América Latina, que, ao contrário dos Estados Unidos e da Europa, não possui uma característica de arquivamento escrito tão extenso e tão profundo, principalmente por uma questão da origem mesmo, né, das culturas indígenas, africanas. Então, pensar essas performances culturais da América Latina, principalmente através das leituras da Leana Diegues Cabaleiro e também agora através do levantamento bibliográfico que tem sido feito no atual momento, da Diana Taylor, que vai falar tanto das performances culturais latino-americanas quanto de dois eixos centrais, que é o arquivo e o repertório. O arquivo como memória documental da performance e o repertório como essa memória corporal, que é transmitida de corpo a corpo, que está viva na cultura, que é tão importante quanto a memória documental. Então, esse momento é um momento que está sendo de revisão do projeto, de reelaboração e pensar através dessas duas questões, do arquivo e do repertório, para a gente poder pensar aí essa memória da performance brasileira, sudestina, nos últimos 20 anos. Como estamos arquivando as performances.